Rádio Teofania Alvorecer, 91.5 FM. Apresenta o programa O que a Bíblia diz. Um tempo de ensino e reflexão na palavra de Deus. Venha compartilhar conosco um momento de edificação para nossas vidas. O que a Bíblia diz. Todas as sextas às 20 horas. Ligue o coração, Abra a mente e deixe Deus falar com você. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos mais um programa O que a Bíblia diz. E nessa sexta-feira, hoje, nós temos aqui duas presenças ilustres, né? A nossa irmã Gilce, esposa do nosso pastor. O nosso pastor também está presente aqui, onde ela vai nos ministrar uma palavra, né? Daqui a pouquinho a gente muda ali a tela e eu saio de cena e vão ficar somente os dois aqui, né? Então, deixar uma fala então para a irmã Gilce, de inicial assim, e para o pastor também, e aí a gente vai para o intervalinho e logo a irmã já começa então a palavra. Uma boa noite a todos. Aqui é o pastor Paulo, estou acompanhando a Gilce, que em seguida vai fazer uso da palavra para comunicar com vocês, né, sobre um tema importante que Deus tem colocado no coração dela, né, para que a gente possa desfrutar neste tempo precioso de Deus para todos nós. Programa da Rádio Alvorecer, todas as sextas-feiras, às 20 horas, O que a Bíblia diz. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos com paz. Amém, a paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estar aqui também com vocês. Primeira vez hoje na rádio, né, e primeira vez nesse programa O que a Bíblia diz, algo muito importante para nossas vidas. Agradeço aqui o convite do irmão Júlio, a presença aqui do irmão Nelson, do meu esposo, que está me apoiando, e vai ser uma bênção. E exatamente hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a bênção, né? A bênção vem pela obediência, é o título do nosso estudo de hoje. O que a Bíblia diz sobre isso é o que nós vamos decorrer hoje, nessa noite, no nome de Jesus. Quem crê na palavra de Deus? A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 28: se atentamente ouvires a minha voz e cumprir os meus mandamentos, então todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando eu obedecer a sua voz. Glória a Deus. Quem não quer ser abençoado, né? Todos nós queremos a bênção do Senhor. Mas como fala aqui o nosso estudo, a bênção vem pela obediência. Então nós temos aí um princípio. Como nós ouvimos esse louvor, vamos então meditar no que a Bíblia diz, né, sobre este assunto. E eu quero convidar os irmãos para a gente estar ouvindo essa leitura, então, em Deuteronômio, no capítulo 28, do verso 1 em diante. Vamos prestar bem atenção no que a Bíblia diz. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos, que a seguir vão ser descritas, né? Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas.
Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. E assim o Senhor vai falando várias bênçãos, e nós vamos lá para o versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas estas palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Ainda o 15 vai dizer algo muito importante que nós devemos também prestar atenção. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí passa nesse capítulo 28 a falar várias das maldições que alcançará aquele que não obedecer à voz do Senhor. E para nós terminarmos aqui a leitura bíblica, no capítulo 30, 19, diz assim: os céus e a terra, prestem atenção, irmãos, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Glória a Deus por esta palavra. Então, a palavra de Deus, ela é muito clara. Quando fala ali no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 28, ele diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar. O Senhor nesta noite está nos falando que as coisas do Senhor, elas têm que ter zelo, cuidado. Nós temos que dar a devida atenção naquilo que o Senhor está falando conosco, naquilo que Ele está nos instruindo. E hoje nós vamos falar especificamente sobre isso, então, sobre a bênção. O significado da bênção. Em hebraico, podemos resumir que bênção é uma dádiva recebida de joelhos. Glória a Deus. Sendo assim, podemos entender que está relacionado com gratidão, honra e submissão. Bênção também significa o oposto de maldição. E é muito interessante aqui que diz dádiva recebida de joelhos, com reverência, dando valor. Quantas vezes a gente não valoriza a bênção que Deus já nos deu? E muitas vezes começamos a reclamar e a murmurar daquilo que não recebemos e não observamos as bênçãos maravilhosas que o Senhor já tem nos dado. Continuando aqui, o que é bênção, né? Bênção também significa o oposto de maldição, o qual nós lemos aqui também no versículo 15. A maldição também ela vem sobre nós quando nós não obedecemos ao Senhor e não obedecemos às suas instruções.
A bênção é um termo amplo e pode se referir em relação a uma relação de dádiva entre Deus e os seres humanos e todos os seres criados. Existem vários tipos de bênçãos, né, irmãos? Quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a bênção ela é um assunto muito amplo. Fala de bênção sacerdotal, a bênção quando a gente... dos pais aos filhos, né? Antigamente muitas crianças vinham e pediam bênção, né? Bênção pai, bênção mãe. Desejo do bem de pessoas para pessoas, né? Muitas vezes a gente abençoa alguém, Deus te abençoe, né? A gente abençoa as pessoas que a gente ama. A gente abençoa os alimentos, a gente abençoa os objetos que a gente tem, e tudo isso é bíblico, tudo isso está na palavra de Deus. Também, a bênção também está intimamente ligada com a gratidão de perceber as coisas simples que Deus nos dá. Às vezes a gente custa reconhecer algo como sendo bênção, porque é simples. Mas as bênçãos mais simples para nós pode ser algo difícil para outras pessoas. Então a gente precisa estar atento nas bênçãos que o Senhor já nos deu. Por exemplo, o alimento na mesa, a água que a gente tem, o emprego, a saúde que temos, a família, os amigos. Significa que um coração humilde e contrito é capaz de enxergar as bênçãos de Deus no seu dia a dia. Então, um coração humilde é capaz de enxergar as bênçãos de Deus. E é isso que Deus deseja de nós. Então, como eu falei, irmãos, a bênção é um assunto bem amplo. Mas o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos esta noite é a bênção no seu sentido, no seu aspecto relacional, entre Deus e o homem. As bênçãos não são para o nosso mero desfrute, mas as bênçãos elas desempenham funções. E algumas delas são exatamente que elas glorificam a Deus, porque a bênção, irmãos, é uma evidência da fidelidade do caráter galardoador do Senhor através da nossa vida. Quando as pessoas veem a nossa vida abençoada, isso é um testemunho de que Deus está conosco. Assim como diz aqui em Hebreus 11:6, fala assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, as bênçãos são a recompensa que Deus nos dá para aquele que o busca. Nós precisamos buscar ao Senhor de todo o coração. A gente tem que buscar a Deus porque Ele é tudo na nossa vida. E é isso que Deus quer. E é isso que é a vontade de Deus. E a vontade, aquele que faz a vontade de Deus é abençoado, é o que diz a nossa palavra. A bênção é uma dádiva que acaba abençoando todos que estão ao redor do abençoado, servindo de testemunho do nome do Senhor. Mas principalmente as bênçãos são um indício que estamos no caminho certo que conduz ao céu. Como diz lá em Mateus 7:21, não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia! Então, quando nós estamos sendo abençoados, quando nós reconhecemos a bênção de Deus sobre a nossa vida, nós podemos ter essa certeza que nós estamos no caminho que leva para o céu. Por quê? Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Que nós conheçamos os seus mandamentos e que nós obedeçamos os mandamentos do Senhor. Porque esses mandamentos, como diz a palavra, eles não são penosos, não são pesados. Eles são para o nosso próprio bem. Mas principalmente, como eu falei, o aspecto relacional. Porque Deus quer que nós nos aproximemos dele. Ele quer mostrar na nossa vida que aquele que busca uma intimidade com o Senhor, Ele é um Deus tão bom, tão amoroso, tão misericordioso, que Ele nos abençoa grandemente, poderosamente. Então,
Será que a bênção é para todos? Não, a bênção é para aquele que busca obedecer ao Senhor. Será que eu preciso, irmã Gilce, sair atrás da bênção, correr atrás da bênção? Não, a bênção, ela não podemos correr atrás da bênção, não é assim que a gente é abençoado. A bênção, ela vem de Deus na medida que nós obedecemos a Ele. Não tem como sair correndo atrás da bênção. A gente precisa obedecer ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E obedecer a quê? O que nós devemos obedecer? Os mandamentos do Senhor. E agora eu faço uma pergunta antes da gente estar ouvindo mais um louvor nesta noite. Eu te faço uma pergunta. Você conhece os mandamentos de Deus? Se eu te perguntasse agora, me diga sem gaguejar os 10 mandamentos, um atrás do outro, será que nós saberíamos dizer 10, apenas 10? Mas a palavra tem muito mais que o Senhor instrui na sua palavra. Pense comigo. Você saberia me dizer os 10 mandamentos? Como poderei obedecer se eu não souber? A paz do Senhor, meus irmãos. Então, falando aqui, tem várias pessoas assistindo aqui a programação, estão comentando, né, aqui na live. A irmã Patrícia colocou aqui: paz, irmãos, Deus abençoe. A Lise Leite e Jonathan Ternos e outras 2 pessoas estão assistindo. A irmã Cláudia Pereira, o Celso Soares, meu cunhado, o Guilherme Brasil, que no caso é a irmã Marta Brasil, que está usando o Face dele, né? Então ela está dizendo ali: Deus abençoe minha pastora, mulher de Deus. A irmã Sandra Moreira, esposa do irmão Gilberto, a minha esposa, a Lucelena, está assistindo também. E a Catarina Santos, a esposa do José, meu colega de trabalho, que são também da Assembleia. Ela colocou aqui: gostaria de pedir um louvor, né? Depois a gente vai procurar para ver se consegue ali esse louvor que ela pediu, que é o Folha Seca. E a Lise Leite, minha ex-colega de trabalho, Mari Leite também, o irmão Kleber está assistindo, e também aqui tem o Alfredo, que é um colega de trabalho de muitos anos, que fazia muitos anos que eu não via, reencontrei ele, né? A Adriana Saraiva, que agora é Adriana Saraiva Capelletti, uma grande pregadora, indico para a irmã quando precisar. Ela prega muito bem, né? O Josimar, o Alex e o Sandro Campos, que são também porteiros, trabalham na área de portaria, estão no trabalho agora, estão também ligados na programação. Passo para a irmã, então. Glória a Deus, amém. Então, continuando aqui, a bênção é para quem se aproxima de Deus. Nós estamos, como nós vimos no bloco anterior, estamos falando da bênção no aspecto relacional com Deus. E como nós ouvimos esse louvor, né? Os mandamentos do Senhor, que é a sua palavra, é que nos leva a saber e a fazer a vontade dele. Então nós podemos obedecê-lo. Espero que vocês tenham ido bem no teste aí dos 10 mandamentos. Se não foram, nós temos que, às vezes, melhorar muito, né? A nossa vida espiritual, verdadeiramente buscar saber qual é a vontade de Deus. Porque às vezes nós ficamos só no discurso. Eu obedeço ao Senhor, eu tenho que obedecer os mandamentos do Senhor, mas viver a palavra necessita que nós conheçamos a palavra de Deus. E eu te convido a buscar a palavra de Deus todos os dias, a ter um devocional com Deus, a ter uma rotina de ler a palavra de Deus todos os dias, se encher da palavra do Senhor, para que possamos, né, estar realmente alinhados na vontade de Deus, para sermos abençoados. Mas principalmente, né, não é pela bênção em si, mas é para estarmos mais próximos de Deus, para conhecermos o Senhor, assim como Jó. Jó, ele passou por uma grande prova. E o Senhor, ele mostrou para Jó uma grande coisa.
Os olhos dele se abriram depois de tudo isso que ele passou. Então, em relação a Jó, nós podemos aprender que a bênção é uma dádiva espiritual, mas que se reflete no material, no mundo físico. E Jó era um homem rico, era um homem abastado, tinha tudo que podia imaginar na época, né, de bênçãos do céu, ele tinha. Então, ele era um homem abençoado por Deus e isso se refletia nos seus bens, na sua vida, na sua família. Mas o Senhor precisou tirar tudo de Jó. Não porque ele merecesse tamanha desgraça, né? Mas porque Deus queria nos ensinar algo muito poderoso com a vida de Jó. O exemplo de Jó, ele era um homem rico, íntegro e fiel a Deus. Na prova, Jó ficou sem nada, só lhe restando a fé em Deus. E o Senhor lhe mostrou que isso era o suficiente para alcançar uma bênção ainda maior. O conhecer a Deus intimamente. Aleluia! Não existe uma bênção mais maravilhosa que essa. Conhecer a Deus intimamente. Como ele mesmo testemunhou lá em Jó 42, no versículo 5, diz assim: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Aleluia! A intimidade com Deus, a fé que ele teve em Deus, a obediência que Jó teve, apesar da prova difícil. Muitas vezes nós passamos por provas difíceis, e eu passei por uma prova difícil de saúde, e a gente precisa estar muito firmado no Senhor, firmado na sua palavra, firmado na fé que o nosso Deus está conosco e Ele não nos abandona. E permanecer fiel e obedecer os mandamentos do Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. E o Senhor, Ele nos abençoa. Depois que tudo passa, depois que tudo passou, o Senhor deu em dobro os bens de Jó e deu uma família para ele. Glória a Deus. Mas outro aspecto importante, irmãos, é que a bênção tem, o contrário de bênção é o quê? Maldição. E nós não podemos deixar de falar isso, porque tem alguns cristãos que acreditam que a maldição não vem de Deus, mas vem de Deus, sim. A bênção e a maldição são resultados da decisão de cada um. E é só olharmos lá para Deuteronômio 28, né? Ali está bem claro. Ali fala sobre bênçãos e fala sobre maldição. E a maldição, assim como a bênção, não adianta fugir da maldição. Ela corre atrás de nós se nós desobedecermos ao Senhor. Aquele que está fora do Senhor, fora da vontade de Deus, as maldições, infelizmente, vão alcançar. Por quê, irmãos? Porque Deus é justo. E Ele é o Pai. Assim como um pai que ama um filho e tem que pôr um filho de castigo, tem que pôr um filho ali, chamar a atenção do filho, a maldição é como um chamamento de Deus para o seu povo. Quando a maldição vem sobre a tua vida, vem sobre a tua família, nós devemos parar e pensar, o que está acontecendo? Nós devemos nos voltar para Deus. Glória a Deus. Assim como diz lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, prestem bem atenção, irmãos, diz assim, olha como é clara a palavra do Senhor. Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem do Deus Altíssimo. Por que nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Aleluia. Quando nos arrependemos, o Senhor é misericordioso, aleluia, para nos
perdoar, para nos resgatar, regenerar. Aleluia. E aí as bênçãos do Senhor vêm sobre a nossa vida. Irmãos, é certo que as bênçãos vêm. Quando nos voltamos para o Senhor, arrependidos verdadeiramente, o Senhor, Ele nos abençoa, porque Ele é fiel. Aleluia. Porque isso depende do seu caráter e o Senhor é fiel. Glórias a Deus. A bênção e a maldição, então, estão intimamente relacionadas com o caráter de Deus. Primeiro no aspecto da sua justiça, como eu já comentei, e também na sua fidelidade e no seu amor. Então nós devemos, como Jó, procurar conhecer o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, meus amados irmãos. Estamos agora aqui para trazer um convite a vocês, convite especial. Neste fim de semana teremos as nossas reuniões aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situada na rua Martins Félix Berta, número 789. Nós nos encontramos aqui para uma reunião, um culto com a participação dos jovens, todos os sábados às 20 horas. E aos domingos às 19h30, grande culto da família. Aqui neste louvor, nós estávamos escutando esse cântico bonito aí que fala de conhecer ao Senhor e ser conhecido por Ele. No ambiente congregacional é o espaço adequado para melhor conhecer o Senhor, através da ministração da palavra, através dos cânticos, os corais, né, o grupo de louvor, hinos especiais, né, que em todas as nossas reuniões é de praxe acontecer. Convidamos a todos para participarem, portanto, das nossas programações, dos nossos encontros, nossos cultos, aqui na congregação sede do Distrito 20, Jardim Leopoldina. Domingo, portanto, às 19h30, culto da família, são todos bem-vindos e convidados a estarem conosco. Que Deus possa estar abençoando na sequência. Glória a Deus. Vamos continuar então o que a Bíblia diz, aleluia, sobre a bênção. E hoje nós temos aprendido grandes coisas com a palavra do Senhor, e isso para mim é muito importante, né, que eu tenho aprendido, estarmos mais próximos do Senhor, não interessados somente na bênção que podemos receber, mas naquilo que o Senhor Ele tem para nós, e o Senhor tem coisas maravilhosas para nós. E muito interessante aqui que o Senhor me deu uma palavra que fala sobre não apenas receber bênçãos do Senhor, mas ser uma bênção. E Ele nos ensina isso através da vida de Abraão. Deus falou para ele, sê tu uma bênção. Então, irmãos, mais do que nos dar, Deus quer nos tornar uma bênção. Aleluia. Aquele que é uma bênção e não apenas a tem, ele é um abençoador de outras vidas. Aleluia. Principalmente, sabe de quem? Da nossa família. E isso Deus tem uma especial, como eu diria, ele tem, isso é muito importante para o Senhor, porque Ele quer famílias fortes. As famílias fortes formam uma igreja forte. A família é um projeto de Deus. Aquele que não apenas tem a bênção, mas é uma bênção, automaticamente ele vai abençoar a sua família. Seus filhos ao redor da sua mesa, como fala lá em Salmo, serão abençoados, sua esposa será uma bênção, tudo que ele fizer no seu trabalho, tudo vai ser uma bênção, e isso vai se espalhar para outras pessoas. Quando nós somos abençoados por Deus, quando obedecemos ao Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor, não só nossa família, mas nossos amigos, são automaticamente abençoados. E Deus, Ele quer isso, porque isso testemunha quem é o nosso Deus. Aleluia.
Nós temos, será que, testemunhado quem é o nosso Deus através da nossa vida? Os nossos amigos, vizinhos, os nossos familiares que não são crentes, eles têm visto a bênção de Deus sobre a nossa vida, aleluia, como um testemunho do Senhor. E, irmãos, como é importante, quando tu puder abençoar alguém e tu tiver condições, abençoe, porque isso é o desejo do Senhor. E quanto mais nós compreendemos esse princípio, né, de abençoar nossa casa, nossos irmãos, nossos amigos, mais o Senhor nos abençoa. Mais as bênçãos do Senhor se multiplicam. Aleluia. Vale muito a pena servir a esse nosso Deus. Abraão foi chamado por Deus para deixar a idolatria de seu povo e consagrar-se ao Senhor. Então é como nós temos estudado nessa noite, que as bênçãos elas não vêm de qualquer maneira. O Senhor instruiu Abraão para ele ser uma bênção, se tornar uma bênção. Ele precisava sair do meio da idolatria e separar-se para o Senhor. Que nós venhamos nos separar para o Senhor, nos entregarmos todo dia. Eu tenho aprendido uma oração com o Senhor. Senhor, eu entrego a minha vida para Ti neste dia, para que o Senhor faça da minha vida o que o Senhor desejar. E olha, Deus faz coisas maravilhosas, Deus faz coisas incríveis. Às vezes eu me esqueço de olhar quem está lá nos assistindo. A obediência, então, de Abraão tornou uma bênção para os seus descendentes e para todas as famílias da terra, do passado, presente e futuro, como diz lá em Gênesis capítulo 12, que nós vamos ler agora. Presta bem atenção. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia pela vida de Abraão, que ouviu e obedeceu ao Senhor. E hoje nós podemos ser abençoados através da vida de Abraão, através do testemunho desse homem de Deus. Glórias a Deus. Algo também muito importante que aconteceu com Jacó. Deus, Ele também sabe o que é melhor para nós e qual é a bênção que a gente necessita. E Jacó queria muito perdão do seu irmão, e o Senhor impulsionou ele a voltar e se reconciliar com seu irmão, porque ele estava em desobediência. E ele queria ter vitória. E principalmente, ele não queria ser morto. Ele foi com tremor, né, se encontrar com seu irmão Esaú, do qual ele tinha, né, tirado a primogenitura, pegado a bênção do seu pai. E o Senhor abençoou Abraão com algo melhor ainda. Ele se encontrou com seu irmão, eles se perdoaram, mas Deus deu um novo futuro e um novo nome para Jacó. Ele passou a se chamar Israel. Ele lutou com Deus, chamando para a batalha que tinha pela frente, enfrentar o seu passado e se reconciliar com seu irmão, porque isso era a vontade de Deus. Ele obedeceu e recebeu a bênção que ele precisava. Às vezes nós oramos por uma bênção que nós não compreendemos, que não é aquilo que o Senhor quer nos dar, ou é algo muito maior, e Jacó recebeu. Glórias a Deus. Graças a Deus, louvamos ao Senhor. Na sequência, a Gilce vai seguir com essa palavra de bênção e de maldição, logo após uma canção, um hino de louvor,
O Senhor sempre tem para nós uma nova história. Se porventura tu não estás sobre as bênçãos de Deus, eu oro por ti nessa hora, nesse momento. Te convido a que tu, se puderes, agora incline a tua cabeça, feche teus olhos, para nós estarmos fazendo uma oração, para que Deus venha estar nos instruindo e nos abençoando. Senhor, muito obrigado por todos os ouvintes, irmãos e irmãs, aqueles que estão na escuta dessa programação, participando aqui da live. Graças te damos pela vida de cada um, Senhor. Nós queremos ser obedientes a ti. Nós queremos ser uma bênção uns para os outros, mas nós dependemos de que tu nos abençoe, que tu nos dê, Senhor, com sobras para que possamos abençoar e suprir aqueles que estão à nossa volta. Para isso, Senhor, nós te pedimos que tu nos auxilie pelo teu Santo Espírito, a que nós possamos a estar na tua presença em obediência, no nome de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, eu gostaria de te fazer, antes de passar para Gilce, já pensando em finalizar aí esse assunto tão importante que o Senhor nos tem dado para reflexão, e eu gostaria de fazer um convite, tu que gosta de estudar a Bíblia, meu irmão, minha irmã, que congrega em algum local aqui próximo, na região. Nós temos nas dependências aqui da Igreja Assembleia de Deus, do Distrito 20, Jardim Leopoldina, Martins Félix Berta, número 789, a partir do dia 9 de março, vai iniciar as aulas do IBE, Instituto Bíblico Esperança. São os nossos cursos de teologia, o básico com duração de 2 anos, teologia aplicada com duração de mais 2 anos, completando 4 anos de um curso bíblico completo, que é reconhecido mundialmente, né, como um curso muito confiável para o conhecimento das Escrituras. Você que está iniciando como obreiro, que tem um interesse de ter um conhecimento maior, vem aqui o irmão César, é o nosso coordenador do núcleo aqui do IBE, ele vai estar recebendo a todos aqui no dia 9 de março, às 20 horas, para a aula inaugural, para a apresentação do IBE. São todos convidados. Se porventura o nosso querido irmão que está na escuta, mesmo sendo de outro ministério, de outra localidade ou de outra congregação, e não tem um curso bíblico próximo de ti, gostaria de fazer, tu és o nosso convidado, né? O custo é mínimo e tu poderás estar participando aqui e será uma bênção. Venha conosco se preparar como uma ferramenta poderosa do Senhor para ser um abençoador. Hoje é a noite da bênção, sobre a bênção. Aleluia, glória a Deus. Então, para nós encerrarmos esse estudo maravilhoso, que fala a bênção vem pela obediência, a maior bênção, irmãos, que nós recebemos é a salvação em Cristo Jesus. Essa é a maior bênção que o Senhor nos entregou. Aleluia. E aqui eu trago o exemplo de Noé. Noé foi considerado um homem justo e íntegro numa geração perversa. Ele obedeceu a Deus, construiu a arca, e ele e toda a sua família foi salva. E é o que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje numa sociedade bem adoecida, imersa ao pecado, mas aquele que faz como Noé, que leva a sua família para o Senhor, que leva a sua família para a arca, que é Cristo, a sua família será salva. Vai receber essa bênção, essa dádiva de Deus. Ninguém merece a salvação, mas só podemos alcançá-la se obedecermos ao Senhor, que nos chama a aceitar o sacrifício de Jesus e o perdão de nossos pecados. Aleluia. Se Deus não nos desse nenhuma bênção, essa seria a maior bênção. Já estaríamos felizes com a salvação em Jesus Cristo. Como diz lá em Romanos, para nós encerrarmos a parte da palavra, que diz assim, Romanos 10, 9, diz assim: se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus,
você será salvo, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Glória a Deus. A maior bênção é termos o nosso nome escrito no livro da vida. Então, eu aprendi isso. Antes de reclamar de qualquer coisa, lembre-se que a maior dádiva, a maior bênção nós já recebemos. A eternidade com o Senhor. E eu louvo a Deus por essa bênção maravilhosa. E basta nós nos entregarmos para Cristo. E eu gostaria de fazer uma oração com vocês agora, debaixo dessa palavra que o Senhor nos deu nesta noite, aleluia. E que possamos verdadeiramente ser obedientes ao Senhor e chegarmos ao céu. Senhor amado, eu te louvo, Senhor Deus, por esta palavra, Senhor, poderosa que o Senhor nos deu nesta noite, Senhor. Eu oro, Senhor, por todos os ouvintes, aqueles que estão, Senhor, aleluia, de repente com a alma aflita, não sabendo que caminho tomar, que decisão tomar, Senhor amado, mas que eles tenham esperança, que Jesus Cristo morreu pela nossa vida, morreu para perdoar os nossos pecados, e nós podemos ser resgatados, aleluia, e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nós, Senhor Deus, oramos, Pai, para que tenhamos, Pai querido, um coração humilde e contrito na Tua presença, um coração, Pai amado, que obedece. Diferente, Senhor, do que o mundo prega a rebeldia, porque o mundo jaz no maligno, o mundo segue a cartilha de Satanás, que é o pai da mentira. Prega rebeldia, Senhor, mas o Senhor ensina na sua palavra obediência a Deus. E nós te pedimos, Senhor, nos dá da tua graça, nos enche do teu Espírito Santo, Senhor, para sermos cada dia mais obedientes, Senhor, ao teu Espírito Santo que mora dentro de nós, ouvindo a tua voz todos os dias, sendo guiado nas nossas palavras, nas nossas ações, no nosso caminhar, em todo lugar onde estivermos, Senhor, sejamos obedientes a ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de passarmos para o nosso comandante Júlio, que vai fazer o encerramento aí, eu gostaria de agradecer junto com a minha esposa. Hoje eu estou aqui em apoio, né? Se tu quiseres ouvir ela, né, e as demais irmãs, elas se encontram aqui todas as quintas-feiras, que é o culto com a participação da União Feminina, às 20 horas, irmãs abençoadas, pregadoras da palavra do Senhor, né? Venha e participe conosco, são todos convidados para as nossas reuniões de quinta-feira, com a participação das nossas irmãs, inclusive essa que falou para vocês hoje, culto do círculo de oração, onde nós aprendemos também sobre a obediência ao Senhor, de estarmos intercedendo uns pelos outros, que é um serviço de abençoadores. Aqueles que querem servir abençoando aos outros têm esta tarefa, esse serviço de intercessão. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Júlio. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus por essa palavra. Nós comentávamos aqui no intervalo, né, sobre a confirmação de Deus da palavra, que eu meditava sobre essa palavra quando ia para o trabalho ontem pela manhã. Depois a irmã me mandou o tema, né, que era sobre obediência, justamente sobre o que eu pensava. E à noite, no culto das irmãs, também a irmã que levou a palavra, que pregou, falou também sobre obediência, sem saber que Deus já tinha colocado essa palavra no coração da irmã. Então, é uma confirmação de Deus. Deus quer falar isso para nós, né? Então, a Bíblia contém os mandamentos de Deus, né? Nós não podemos adorar a Deus do nosso jeito. Deus, ele tem o jeito que ele quer ser adorado, ele é soberano, né? E nós temos que adorar a Deus do jeito que ele quer, né? E para isso nós precisamos conhecer e saber, então, o que ele quer de nós e assim obedecer para sermos abençoados conforme a palavra que nós ouvimos hoje. Não vou estender muito para que nós possamos ficar na nossa mente com a palavra que a irmã Gilce nos trouxe nessa noite. Eu quero aqui, então, mencionar o nome de irmãos, pessoas que estão aqui assistindo, que chegaram depois, que a Jaqueline Jaque,
o José Silva, a minha prima Amanda, o irmão Kleber, o pastor Kleber, Lucas Itai, a irmã Lilian também, Roberto Lopes, meu primo, e a Luísa Vieira, né? Além dos outros irmãos que nós já mencionamos. Então, obrigado pela sua audiência, sua participação, né? Então, aqui nós encerramos e até o próximo programa. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as sextas, às 20 horas, ligue o coração, abra a mente. Todas as sextas, às 20 horas, ligue o coração, abra a mente e deixe Deus falar com você. A Rádio Teofania Alvorecer apresenta o programa O que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz. A Rádio Teofania Alvorecer